Shalom, boa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e eu quero falar para você hoje de uma profecia, uma profecia do profeta Joel, muito conhecida, muito citada em muitas igrejas, muitas pessoas citam essa palavra, porém eu quero hoje trazer esta profecia de Joel para dentro do seu contexto. Ou melhor, trazer não, a profecia já está dentro de um contexto. Eu quero trazer o contexto dessa profecia para que você possa entender. E podemos, através dessa profecia, entendermos até mesmo o que está acontecendo hoje, né, com o Brasil nessa quarentena por causa do Covid-19, né, o coronavírus. E nós estamos, então, hoje tendo a oportunidade de analisar um pouco mais. Por que certas coisas acontecem? Muitas das vezes acontece para chamar a nossa atenção. Veja o que diz a palavra de Deus. Em Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 29, diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então veja bem, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que acontecerá depois. Esse versículo muitas vezes já ouvi isolado, ó. Os vossos jovens sonharão, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E é uma profecia, uma bênção. Realmente é uma profecia de bênção. Mas nós temos que entender todo o contexto. E só nesse versículo 28 nós podemos perceber que, ó, e acontecerá depois. Depois do quê? Essa é a questão. Quando nós temos uma teologia hoje voltada de costa para Deus. Ela é voltada de costa para... Porque assim, existem duas adorações. Se nós podemos resumir toda a idolatria na Terra com uma só adoração. Toda. Juntando o ateu com a religião, por mais adversa que ela seja, quando ela não professa a lei de Deus, quando ela não professa que a lei de Deus ela é real, que ela existe, ela faz parte de uma religião. Então existe uma religião voltada adorando na direção do sol, que é a religião solar. Não importa o nome que tem, é a religião solar. E existe a adoração solar, melhor dizendo, a religião ela vai estar voltada para a adoração solar. E existe a adoração do Deus eterno, que para você adorar o Deus eterno, você vai estar de costas para o sol, de costas para onde nasce o sol, e você vai estar adorando em direção a Jerusalém, o Monte Santo do Senhor. Então, este é um entendimento básico que nós temos que ter. Quando você lê lá em Ezequiel 8, os profetas de costa para o templo, por que o templo, imagina só, o templo de Deus em Jerusalém, com a Arca da Aliança lá dentro, e a Bíblia fala que os homens estavam de costa para o templo. Como isso é possível? Você consegue imaginar? Pois eu vou dizer para você. A intenção, penso eu, de imediato, não é virar as costas para Deus, como as pessoas que não creem na lei de Deus não têm intenção de desacreditar de Deus. Mas a intenção é alcançar um objetivo, uma adoração. E aquela adoração, ela era voltada para o sol. Ela era voltada para Nimrod. Talvez escondido, de formas subliminares, mas é. Então, quando aqueles 70, uma coisa importante também. No mundo judaico, se você lê as escrituras, no mundo profético, na vida profética, 70, sempre que fala em 70, representa as nações da terra. Israel e 70 nações. Então,
não importa o número de nações que existam, elas são representadas por essas 70. Na Bíblia, 70 representam todos os povos. E dentro do templo haviam 70 profetas, representando 70 países, 70 nações, ou o mundo inteiro, voltado, adorando o sol, ou a religião solar, de costas para o templo. É isso que aconteceu. Agora, voltando aqui para o texto, fala, e acontecerá depois. Depois do quê? Depois de algo vai acontecer o quê? Depois que ocorrer este algo, Deus vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então veja só, a primeira coisa que nós precisamos de entender para entrar no contexto. Por quê? Depois disso, hoje então os filhos não têm, os velhos não sonham, né? Os idosos não sonham, os filhos não há filhos que profetizem. A questão que eu entendo nesse contexto é que Deus está chamando, nós vamos ver daqui a pouco, Deus está chamando o povo para o arrependimento. Deus está chamando essas pessoas para se arrepender. E depois que essas pessoas deixarem de adorar o sol, deixarem de servir a religião que é contra a lei de Deus, quando eles entenderem isso, eles vão se voltar para Jerusalém e vão estar de costas para o sol. Não tem como fazer as duas coisas. Você não consegue adorar a Deus e as religiões. Não tem como. Como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então, as pessoas vão estar adorando Deus verdadeiro. Quando isso acontecer, depois que isso acontecer, aí sim vai acontecer o quê? O Senhor vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Os 70, as nações. Toda a carne vai receber o Espírito dele. Os vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Olha, o que está acontecendo, não estou dizendo num caso específico. Há famílias, há filhos abençoadíssimos, glória a Deus por isso. Mas o que acontece, vamos pensar, vamos parar de... Às vezes a pessoa pensa, e às vezes tem pessoas que são egoístas, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco de pensar no nós, se nós estamos bem, e pensar no coletivo. Isso é mal próximo, é mandamento. Então, vamos pensar no coletivo. O que está acontecendo com os jovens hoje? Vamos pegar os jovens no geral, se pegar a maioria dos jovens. Os jovens estão profetizando? Os jovens estão, como diz aqui na Bíblia, olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eles estão profetizando? Nós temos visto uma juventude largada ao narguilé, nem sei como que chama esse negócio, na prostituição, e muitos envolvidos com drogas, muitos abandonando a fé, muitos que dizem que estão na fé, mas querem viver como querem. Muitos filhos não dão alegria para os pais. Muitos filhos dão preocupações para os seus pais. E os seus pais, lógicos, não querem isso. Eles querem que eles sejam pessoas decentes. E Deus também quer que nós sejamos pessoas decentes. Muitas vezes, o ser humano quer que o filho ou a filha faça o que ele orienta, mas ele não faz o que Deus orienta. Então Deus está chamando e está dizendo que depois que acontecer algumas coisas aqui, pode, de acordo com a escolha individual de cada pessoa, havendo essa escolha, Deus vai derramar o seu Espírito. E quando Deus derramar o seu Espírito, toda essa imundícia que os jovens têm vivido vai cair por terra. Eles não vão ter prazer mais nisso, mas eles vão profetizar, vão ser pessoas espirituais. E aí diz mais também, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os idosos vão ter sonhos. Muitos idosos estão esperando o quê? Não tem mais esperança de vida, muitos estão caindo em depressão. Mas, quando Deus derramar o seu Espírito, os idosos vão ter sonhos, eles vão ter planos, eles vão ter esperança de vida e vão conquistar desses planos. Vai ter vida verdadeira. E vossos jovens terão visão. Volta de novo para o jovem. Os jovens vão ter visão de vida, visão de espirituais. Não mais essa
mediocridade que os jovens têm hoje. Eles veem uma pessoa na televisão com mutilando o corpo e colocando metais no corpo, colocando um monte de coisa, vai sendo o corpo parecendo um abajur. Não, quando Deus derramar do seu espírito, os jovens vão ter visões, os jovens vão profetizar. Amém? Mas quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer isso? Nós temos que ler o capítulo completo, de preferência o livro completo, de preferência mais ainda a Bíblia completa. Então veja como começa isso. Veja só, Joel 2, ele diz assim, olha, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, devoram o restolho como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? O que está dizendo aqui? Veja só, não é para a gente ter medo. Não é, porque Deus, ele fala o que vai acontecer de ruim, mas ele a fala como um aviso e te chamando ao arrependimento para que isso não aconteça. Nós vamos ver já já. Mas veja só, o que está acontecendo? Deus está falando que vai vir o final dos tempos. As pessoas não querem saber dele. As pessoas que adoravam a Deus lá nos primeiros séculos, do primeiro ao quarto, isso já acontecia antes em Jerusalém, tá? Quando a coisa era mais fechada para Jerusalém. Aconteceu lá. Muitas coisas, né? Muitas destruição, inclusive, do templo. E ali o evangelho veio para todas as nações, uma nova aliança. A primeira aliança foi assim que aconteceu. Aí Deus faz uma aliança de conserto, uma nova aliança, e agora abrange as 70 nações, ou melhor, todas as nações. Agora, Deus dá a palavra dele. É uma nova aliança, mas vamos cumprir a nova aliança ou vamos quebrá-la? E aí os homens do primeiro até o quarto para o quinto século viraram, que adoravam a Deus, que adoravam, guardavam o dia do Senhor, celebravam suas festas e observavam os mandamentos de Deus, que requer adoração genuína a Deus e amor ao próximo. Então as pessoas se dobraram para as autoridades e deixaram Deus, viraram as costas. Opa, aqui o Senhor do sábado, como Jesus diz, eu sou o Senhor do Shabat. Eu sou o Senhor do sábado. Se você procurar na Bíblia, por que eu falo muito do sábado? Porque a Bíblia fala muito do sábado. A Bíblia fala que o sábado é um sinal daqueles que servem a Deus. É uma das coisas que tem que se restaurar. A noiva de Cristo, ela guarda o Shabat. Eu não vejo uma noiva de Cristo que não guarda o Shabat. Não tem como. Não tem como. Tá? Não tem como. É tempo de ser noiva. Agora a oportunidade está lançada. As festas e muito mais coisas. Aí
do primeiro ao quarto para o quinto século, as pessoas cederam com sangue, com muita morte, mas cederam e começaram a adorar um outro dia. Por causa de quê? Porque nesse outro dia existe a religião oposta a Deus, aquele que se opõe a Deus. É o Nimrod. É o Nimrod. Então, começam a virar as costas para Jerusalém e adorar outro dia. Não é mais o sábado, é o domingo. Não é mais as festas de Deus, é as festas de Roma. Então, as pessoas começam. E Deus fala: olha, a destruição não veio sobre Jerusalém. Jerusalém não foi devastada, não foi arrasada. Só foi reconstruída há 70 e poucos anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai reinar, Jesus ou Yeshua, como queiram chamá-lo, vai reinar em Jerusalém. Tem que ter Jerusalém para Jesus reinar, para Yeshua reinar. Tem que ter. Então já tem, já está pronto. E aí o que acontece? As pessoas, elas abandonaram a Deus, viraram as costas para Jerusalém para reverenciar outros dias, outros compromissos. E quebrou a aliança, está quebrando a aliança. E o fim vai vir. E quando o fim vier, ele vai ser dessa forma como Deus está falando. Pode ser soldado, você está falando de soldado invadindo a janela, mas esse vírus alastrado aí pelo mundo, esse é mais um, tem outras mortandades por aí. Tem um monte de doença invadindo as pessoas, cercando, deixando as pessoas empalecidas, com medo. As pessoas muitos estão entrando na beira da falência, com medo de morrer. Estão empalecidos, estão rendidas. É uma forma. Tudo isso vem sobre a terra. Mas Deus quer destruir a terra? Ainda não. Esse é o problema. Sabe o que mais me preocupa, entre aspas, aí? É que Deus, nós sabemos que Deus é misericordioso. E pela sua misericórdia, eu creio que esse vírus vai ser dominado, vai ser arrancado, vai passar essa fase. Mas como seria bom se depois desse vírus as pessoas falassem: gente, vamos adorar, vamos deixar esse lado aqui que não está dando certo, vamos voltar para as origens, vamos adorar o Deus verdadeiro? Seria excelente. Aí os seus jovens vão sonhar, aí vão profetizar, aí os velhos vão sonhar. Mas e se, passado tudo isso, as pessoas esquecerem e voltar para lá? Veja o que diz a palavra. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que Deus está dizendo? Olha, assim mesmo, assim, já está determinando toda essa destruição. Mas agora mesmo, o Senhor está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. O que é isso? É ficar: Senhor, me salva, Senhor, tira o vírus. Isso não é conversão. Isso é pedido de socorro. Não é errado pedir socorro. Não, pode pedir. Ele é bom, ele socorre. Mas converter é falar: Senhor, nós estamos assim porque abandonamos a sua lei. Eu já falei no vídeo anterior, eu vou repetir. Esse vírus aí já foi comprovado. Ele partiu da ingestão de morcego. Se tivesse a lei de Deus, se a China aplicasse a lei de Deus, se nós também aplicássemos, mas agora estamos falando da China porque aconteceu lá, se eles aplicassem a lei de Deus, não tinham comido morcego, não tinha essa parada. Olha que simples. Convertei-vos é arrependimento. E aí vem a parte mais interessante. Veja, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará
e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Então veja só, veja que tremendo isso. Lá atrás nós lemos que onde o Senhor vai passar, na frente é como o jardim do Éden, tudo arrumadinho. Ele vai passar e atrás vai ficar só destruição, porque ele vem como fogo consumindo tudo. Já foi dito isso lá. Agora Deus diz, arrependam-se. Quem sabe vocês se arrependendo, quando o Senhor passar, Ele não vai deixar atrás de vocês bênçãos, uma oferta pacífica ao Senhor. Então veja bem, se Deus passar sem o povo se arrepender, Ele vai destruir tudo. Vai ter morte, fome, peste, tudo. Agora, se as pessoas se arrepender, quando Ele passar, Ele pode deixar bênçãos. E até oferta. Como que você oferta ao Senhor? Você oferta aquilo que você tem. Então você vai ter até para ofertar ao Senhor, porque Deus vai passar, não vai ver o povo arrependido e vai deixar bênçãos aonde Ele passar. Essa é a ideia. Por isso Deus está chamando, arrependam-se. Depois eu quero voltar no versículo 13 para terminar. Mas para a gente terminar aqui rapidamente. Aí fala, olha, tocai a trombeta em Sião. Aliás, digo para vocês uma coisa. Em Jerusalém, atualmente, por esses dias, estou gravando hoje, acho que é dia 27, 28 de março, por esses dias estão tocando o chofar em Jerusalém, ok? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos de os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Convoque o povo para um arrependimento. Até o pequenininho, vamos ensinar o pequenininho a andar na lei do Senhor também. Todos se arrependam. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles. Porque não há, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então Deus se mostrou zeloso da terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles farei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, não está falando de Israel agora, hein? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará chover, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e seródia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então Deus está dizendo, o que vai acontecer se o povo se arrepender? Ele vai afastar esse exército que iria destruir, ele vai afastar. E ele vai trazer paz, prosperidade para o seu povo.
E depois de tudo isso, depois desse arrependimento, depois dessa conscientização, depois desse choro, desse jejum, dessa volta ao Senhor, que abandonou o culto solar e passou a adorar o Senhor do Shabat, o Senhor eterno, o Criador do céu e da terra, que fez o mundo em 6 dias e descansou o sétimo, aí acontecerá algo fantástico. E acontecerá depois disso, depois que houve o arrependimento, depois que as pessoas se jejuaram, que as pessoas se abandonou a religião solar, abandonou o culto pagão para cultuar o Deus verdadeiro no dia dele, as festas dele, e amar o próximo como ele ensina. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aqui está dizendo que ainda não é o fim, ainda dá tempo de arrepender. O fim vai vir, mas as pessoas que se arrependerem vão fazer parte do povo de Deus. E fazendo parte do povo de Deus, quando o terrível dia do Senhor vier para executar juízo sobre a terra, o que vai acontecer? Deus vai remanejar o seu povo, os 144 mil que o Apocalipse fala, o povo judeu que tem que ser salvo, que vão se arrepender, isso é profético. Aonde estarão essas pessoas? Ali no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Deus vai mandar para lá. Mas e aquele que está aqui no Brasil, na Etiópia, no Japão, na Indonésia, em outro lugar, e que teme, que serve o Deus verdadeiro? Esses vão ser chamados pelo Senhor. Veja o que diz aqui, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, o Senhor, ele vai chamar aqueles que sobreviverem a todo este mal. Deus vai transportar as pessoas para Jerusalém, para lá, e depois vai haver o milênio. Ok? Então, é isso que eu queria falar para você. Isso é algo muito importante. E eu disse que ia voltar no versículo. Para finalizar, que é esse aqui, ó. Versículo 13. Veja o que diz. Como é o arrependimento? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, a humanidade já passou por várias pragas, terremotos, maremotos e vários sinais. E se arrepende, rasgam as suas vestes. O que significa hoje? Naquele tempo, rasgar suas vestes era o maior sinal de humilhação que tinha. É a pessoa se arrepender. Só que as pessoas se arrependem, rasgam as suas vestes. Eu rasgo minha camisa, rasgo, me arrependo. E daqui a pouco eu vou lá e pego outro e coloco outro igualzinho. Já passou tudo e eu continuo agindo da mesma forma, de costas para Jerusalém, de costas para o Santo Monte do Senhor, sendo um bom religioso, adorando de forma errada. Então, não adianta eu ficar rasgando. Eu rasgo minhas vestes, toda vez que tenho dificuldade, eu rasgo as vestes. Daqui a pouco você dá de veste de novo. Mas o profundo, o que está oculto, continua a mesma coisa. As nações têm rasgado as suas vestes há milênios. Agora Deus ele diz aqui, ó, através do profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não adianta você se humilhar todo, mas o seu coração não mudou. O seu coração está lá. O seu coração não está na adoração verdadeira. O seu coração não está na obediência. Pega os 10 mandamentos e pratica. Olha, não roubar é uma coisa boa, não é?
Está nos 10 mandamentos. Não matar, coisa boa também. Não adulterar, também é bom. Não mentir, né? Não dar falso testemunho. Honrar teu pai, honrar tua mãe. Amar o próximo. Coisas boas. Você não faz isso como uma pessoa que crê em Deus? Só que o quarto mandamento qual que é? É honrar o sábado do Senhor. Eu só vejo uma forma. Se eu tivesse, não estou mais em nenhuma igreja por aqui, porque não tem igreja próximo de mim que queira guardar os mandamentos de Deus. Então, as que tem está a 30 quilômetros, eu vou de vez em quando, porque é longe. Mas se estivesse mais próximo, eu estaria congregando. E não é só o sábado. A igreja que abre no sábado, que fala que guarda o sábado, tem bastante também. Eu estou falando de guardar da lei de Deus. Celebrar o sábado do Senhor e celebrar as festas do Senhor. Não adianta eu celebrar o sábado do Senhor e celebrar Natal, por exemplo. Não adianta. Não adianta. Desculpa, não tem nada a ver. Eu tenho que ou eu adoro a Deus verdadeiramente ou eu adoro o sol. Eu não posso escolher as duas coisas. E eu quero adorar o Deus verdadeiro. E quero adorar a Deus verdadeiramente. Então, o que eu digo para você? A Bíblia está dizendo que rasga o vosso coração. Por que o coração? E não as vestes. E aí Deus fala mais, ó, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Então você rasga o coração e se volta para Deus. Porque se você rasgar sua veste, seu coração está aqui. Seu coração está lá. Aí você rasga as vestes, mas o coração está lá. Você está sempre lá. Agora, se você rasgar o coração, opa, agora eu vou me converter, voltar, fazer techuvá, né? Na verdade, é techuvá que fala, é voltar, é o retorno. Vou retornar por original, para Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. Olha como Ele é tardio em irar-se. Eu creio que essa peste logo vai passar, essa praga, esse Covid aí. Deus podia acabar com tudo de uma vez, mas Ele é tardio em irar-se. Ele permite certas coisas para as pessoas acordarem. Ele quer salvar o máximo de pessoas que queiram ser salvas. Verdadeiramente. É assim que eu entendo. Porque Ele é misericórdia, compassivo e tardio em irar-se. É grande em benignidade e se arrepende do mal. O mal que ele estava para fazer, ele se arrepende de fazer. Então rasga o teu coração, sirva ao Deus verdadeiro, em nome de Yeshua HaMashiach. Os seus filhos, eles vão profetizar. Os seus idosos, seus avós, os mais pais, enfim, vão ter visões. E vai ser uma grande bênção, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe. Amém.